Fala, meus otakus e taquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem fala é o Genil do canal Gênio do Geek. E hoje vamos falar da segunda temporada de um anime que vai contar a história sobre um dia em que Ark descobre que foi transportado para outro mundo e que está no corpo de seu personagem no jogo MMO. Ele é o Cavaleiro Esqueleto, armadura pesada por fora e esqueleto por dentro. Ele sabe que se descobrirem a sua identidade, podem confundi-lo como um monstro e acabar por atacá-lo, né? E por isso ele está numa missão de tentar reaver pelo menos uma parte mais humana do seu. Ele tem o esqueleto, ele tem que reaver a carne dele. E eu estou falando de Cavaleiro Esqueleto e Outro Mundo, então já solta o dedo no like, comenta embaixo, compartilhando esse vídeo, porque hoje ele será épico. Então vamos embora! Bom, galera, nesse episódio nós vemos que o Ark, a Tiomi, o Ponta e a Ariane estavam em uma jornada para quebrar a maldição do Ark, para que ele pudesse sair dessa forma de esqueleto e virar um humano normal, mas ele acaba sempre desviando o caminho que eles estavam por seguir. Por quê? Porque ele sempre acaba ajudando alguém, né? Alguém sempre acaba pedindo ajuda e aí ele sempre acaba por ajudar. E aí, nesse momento, ele tinha desviado o caminho para ajudar algumas mulheres que estavam sendo perseguidas por monstros, que estavam sendo controladas por um ser humano, né? Uma pessoa qualquer estava controlando os monstros, que acaba sendo eliminado muito rápido, mas o Ark acaba usando uma magia que quase atinge seus aliados, no caso Ariane, Tiomi e Ponta, né? E acaba levando uma bronca da Ariane. Depois eles acabam indo para a cidade levar as garotas, né, o vilarejo ali, para poder levar as garotas para casa, né? Por quê? Porque elas eram filhas de um cara ali que cuida de uma pousada, basicamente. E aí, por conta deles terem ajudado essas garotas, né, por conta do grupo do Ark ter ajudado essas garotas, eles acabam recebendo um jantar e um banho. Só que o Ark, por conta dele ser um esqueleto, ele não pode tirar o capacete, né, para poder comer. Então ele decide que iria tomar banho primeiro. Só que ele acaba confundindo, né? E aí ele, antes dele ir tomar banho, ele pede que levem a comida pro quarto dele, né, para que ele possa pelo menos comer, pudesse se alimentar e tudo mais. Mas quando ele vai pro banho, ele acaba se confundindo os banhos. Por quê? Porque mesmo sendo um outro mundo, né, ainda tem, né, aquela cultura japonesa, né, dos sentos, que é os banhos, né, públicos, eles serem divididos em feminino e masculino. Ele acaba confundindo o banho feminino. E entrando nesse banho, né, ele acaba confundindo com o banho masculino. E aí, quando a Ariane e a Tiomi entram no banho, ele estava ali e ele acaba sendo atacado por causa que ele estava ali, né? E aí poderiam achar que ele era um tarado. E aí falam que eles não iriam pagar mais nenhum desvio. Ele ali pensando com o Ponta, né? Fala que eles não iriam pegar mais nenhum desvio, pois eles precisavam seguir o caminho deles. Só que algo acaba acontecendo no caminho deles, por quê? Que os obriga a desviar o caminho, né? A fazer um pequeno desvio. Que no caso era um grupo de sequestradores comandado por um nobre que já tinha levado uma surra do Ark da Ariane, né? Lá na primeira temporada, né? Já tinha levado uma surra do Ark da Ariane lá na primeira temporada, né? E aí ele tinha meio que feito alguém se passar pelo Ark e pela Ariane, né? Para que pudessem sequestrar novamente elfos, homens feras. Só que uma grande parte disso eram mulheres, né? As mulheres. E aí tinham cartazes de pessoas procuradas, né? Procuradas, né? Com a foto do Ark, né? Da pessoa que estava se passando pelo Ark e a Ariane, né? E aí quando eles entram numa cidade, as pessoas estavam correndo deles. Por quê? Porque achavam que eles eram aquelas pessoas, aqueles sequestradores.
né? Achavam que eles eram aqueles sequestradores. Só que ele, o Ark acaba ajudando e aí mostram os cartazes. Com isso, a Ariane fica tão brava que estavam se passando por eles que eles acabam decidindo que iriam se filtrar no convívio do inimigo. Só que para isso eles precisavam de um plano. Eles conseguem criar e descobrem quem estava por trás dos sequestros. Era alguém que Ark e Ariane, como eu disse, que conheceu muito bem. Mas ele tinha conseguido um artefato que controla monstros, assim como aquele cara lá do começo do episódio, né? E ele achou que só assim ele poderia vencer o Ark e a Ariane. Só que o Ark tem uma questão, ele é mais poderoso que qualquer outro, né? E aí ele acaba, esse nobre aí, com o artefato que controla monstros, acaba chamando alguns goblins, alguns raio goblins e tudo mais, que acabam sendo derrotados muito facilmente, mas o Ark acaba destroçando todo lugar, né? Desabando tudo. Assim como as pessoas que estavam trabalhando para ele, sequestrando elfos, homens feras no caso, acabam sendo derrotados. A menina que estava homens feras, elfos no caso do sexo feminino. E um deles tinha tocar nos peitos da Ariane e isso tinha deixado ela muito irritada. Ela acaba eliminando essa pessoa que tocou nos peitos dela e eliminando a pessoa que tinha se passado por ela, né? Porque, além de ter se passado por ela, era um homem. E isso tinha deixado ela tão irritada por ter se passado por ela e também ter alguém ter tocado seus peitos, né, e tudo mais. Ela ficou tão irritada, é como se fosse abuso, né? Toda mulher fica irritada quando aparece um homem assim, do nada querendo tocar nas partes dela, né? A menos que ela tenha dado a permissão. Mas se não tiver permissão, claro que a mulher tem direito de ficar irritada, né? Porque isso é abuso, né? E é isso, galera. Meu nome é Genil do canal Gênio do Geek. Eu esperarei aqui sentadinho todo dia. Então já vai sentando dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão, inscreva-se, botão do sininho. Arigato e sayonara.